Olá pessoal, professor Luiz Sérgio, iniciando uma nova disciplina, a disciplina de AutoCAD. Gostaria de dar as boas-vindas a vocês a esta nova disciplina e nela nós iremos estudar um software que é bastante conhecido aí no mercado para a confecção de desenhos. Então esta é a aula de número 1, onde nós iremos fazer uma introdução ao AutoCAD. Entretanto, antes de falarmos sobre o AutoCAD em si, eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais e fazer uma introdução a esta área da engenharia que é dedicada à confecção dos desenhos. Então, primeiro, fazendo as considerações iniciais, eu gostaria de chamar a atenção do aluno a respeito de algumas informações e a respeito de pontos que nós deveremos observar durante as nossas aulas. Então, o que eu gostaria de esclarecer inicialmente a vocês? Primeiro, a importância do estudo do AutoCAD. O AutoCAD é uma ferramenta que é muito utilizada no mercado de trabalho para a confecção de desenhos. É uma ferramenta que auxilia bastante na elaboração de projetos, sejam eles da área mecânica, seja da área da elétrica, seja na construção, na área civil, na engenharia de um modo geral. O AutoCAD traz muitos benefícios, muita eficiência no desenvolvimento dos projetos. Então, o AutoCAD é um dos programas mais utilizados no mundo para este fim e é por este motivo que eu posso destacar aqui a sua importância, de nós podermos aprender um pouco mais sobre este software. Uma outra importância é com relação ao seu perfil profissional. Então, é um diferencial você ter no seu currículo, ter ao menos uma noção deste programa. Você poder manipular ali, ao menos de forma básica, os comandos básicos deste programa é interessante, pois possibilita a você se destacar aí em relação a outros profissionais, se destacar na sua área de trabalho, se destacar caso você trabalhe como autônomo, né? Se destacar aí perante os seus clientes. Então é importante que você domine ao menos o básico desta ferramenta, deste programa. A primeira consideração é em relação à importância do estudo do AutoCAD. As outras considerações são a respeito das nossas aulas. Então, eu gostaria de chamar a atenção a você, aluno, que a nossa disciplina não é uma espécie de curso a respeito do AutoCAD e muito menos um curso avançado. Nele nós não iremos nos aprofundar muito a respeito das ferramentas, dos métodos que o AutoCAD dispõe. Então, são inúmeras ferramentas, inúmeras maneiras de se desenvolver um projeto e existem algumas ferramentas que elas são bem específicas para determinadas aplicações e determinadas áreas que não cabe mencionarmos ou estudarmos aqui nessa disciplina. Logo, a nossa disciplina ela será uma espécie de uma orientação introdutória a este programa. Nós iremos estudar aí alguns comandos mais básicos, os mais utilizados, e focar
em projetos 2D, né? Focar em projetos em que nós precisamos representar basicamente vistas, vamos assim dizer, né? Vistas frontais, vistas laterais, vistas superiores. E caso haja oportunidade, nós poderemos estudar um pouco do 3D. Porém, caso venhamos a estudar, eu não vou garantir que isso aconteça, veremos o básico, né? Apenas as noções básicas aí do 3D. Beleza? Mas o nosso foco maior é projetos em 2D e conhecermos os comandos mais básicos. Quais comandos, né? É básico, eu não vou aprender nada pelo fato de ser básico, não. O básico que eu estou me referindo aqui é conhecer as principais ferramentas, como por exemplo, traçar uma linha, fazer uma cópia de uma linha, mover uma linha, que na verdade eu quero me referir a um desenho, né? A um objeto, mover um objeto, fazer cópias dele, alterar a escala, acrescentar cotas, acrescentar textos, fazer alterações, configurações, formatações nos textos, nas espessuras de linhas, nas cores, conhecer o que são lawyers e vários outros mecanismos, né, que são de utilização básica aí no desenvolvimento dos desenhos. Então, mais uma vez, nossa disciplina não é um curso avançado, é uma espécie de AutoCAD, de um curso básico, né? Entre básico ali e moderado, para que você tenha as noções do que é o AutoCAD, para que ele serve e como utilizar as ferramentas mais básicas dele. Um outro ponto bastante importante de ser mencionado é com relação aos métodos que nós iremos observar aqui durante as nossas aulas, né? O método que eu me refiro eu quero, por exemplo, elaborar o desenho de uma face frontal de uma determinada peça. Eu quero representar aquela face por meio de um desenho aqui no AutoCAD. Então, vamos imaginar que seja um parafuso, né? Que nós iremos observar a cabeça do parafuso vista de frente. Vamos imaginar que ela tenha uma aparência sextavada. Nós iremos fazer esta figura geométrica aqui no desenho. Então, como elaborar este desenho, como elaborar linha por linha, né? Ângulo, observando os ângulos entre as linhas, as dimensões das linhas, né? Nós poderemos fazer este desenho de diversas maneiras, né? E essas diversas maneiras elas chegarão sempre a um ponto comum, que é o desenho da face frontal, da vista da face frontal deste parafuso, né? Que terá uma aparência aí sextavada, né? De uma aparência de um hexágono. Então, como você irá elaborar esse hexágono, né? Eu poderei mostrar de uma forma aqui, utilizando, por exemplo, o comando linha, comando line, e a partir daí nós irmos confeccionando esta face, esse desenho. Mas pode ser que você veja em outro local, né? Assista um vídeo na internet, né? Um instrutor informando de uma outra maneira, né? Como você elaborar um desenho deste tipo. Então, o que eu gostaria de dizer é que nós temos diversas maneiras para chegar ao mesmo objetivo, para chegar ao mesmo desenho, ao mesmo resultado final. Então, o importante aqui, né, é vermos como o desenho será feito, mas lembrando que essa não é a única maneira de elaborar esse desenho. Nós poderemos ter diversas maneiras, né, diversas formas, diversos caminhos para chegar ao mesmo resultado. Então, é importante que
você tem isso em mente, né? O que eu mostrar aqui não é a verdade única, né? É apenas uma das maneiras de se chegar a um resultado final, a um determinado desenho. Para a nossa disciplina, nós iremos utilizar o AutoCAD versão 2016 no idioma português. Então eu sugiro que você baixe este software nesta versão, mas se você quiser utilizar uma versão um pouco mais recente, não tem muito problema, porque não há muitas diferenças entre as versões, né? Entre, por exemplo, a versão 2016 e a 17, a 16 e a 18. Não tem muitas... existem, claro, essas diferenças, né? Essas atualizações, as melhorias de algumas funções do programa, porém, não são mudanças muito drásticas, não são mudanças em que a aparência muda completamente ou surgiu uma função nova do nada que ela é essencial para o desenvolvimento do seu projeto. Não é bem nesse sentido. Essas atualizações, elas normalmente ocorrem em funções bem específicas, né, onde há uma necessidade muito grande de determinada área, um determinado projeto ou determinada aplicação. A empresa então resolve fazer uma atualização acrescentando novas funcionalidades. Então, mais uma vez, né, nós iremos utilizar o AutoCAD versão 2016 com a versão em português. Caso vocês queiram utilizar outras versões, eu sugiro que você aconselho, né, que você utilize versões um pouco mais recentes, até porque eles não são tão muito diferentes, né? A aparência e o layout não são tão diferentes assim. Caso você utilize uma versão um pouco mais antiga, possa ser que haja uma certa diferença, por exemplo, entre a versão 2010, por exemplo, e a 2016. Aí sim uma diferença de aparência, né, de layout, a disposição de alguns botões, a disposição de algumas ferramentas, né, de alguns menus. Pode ser que realmente isso mude, né? Visualmente eles são um pouquinho diferentes, mas no fundo são a mesma coisa, né? Os comandos são os mesmos. O objetivo final do programa é o mesmo, elaborar desenhos. Então eu sugiro que vocês, se possível, baixem o AutoCAD. E algo que eu gostaria de chamar a atenção é que o AutoCAD é um software pago, é um programa pago. E ele não é tão barato, né? Ele, há alguns anos, comprava a licença, e essa licença era vitalícia. As versões mais atuais do AutoCAD não permitem, se não me engano isso, é apenas uma assinatura, só por meio de assinatura, então você paga todo mês aí uma determinada quantia, que para usuários leigos, iniciantes, amadores, talvez não seja tão interessante, né, fazer essa assinatura para simplesmente brincar, vamos assim dizer, com o AutoCAD. Então, essa assinatura ela é mais viável para empresas ou para aquelas pessoas, aqueles profissionais que trabalham diretamente, né, com o programa e que ela é essencial para a sua vida profissional. Então, eu sugiro que vocês, se possível, baixem a versão para estudante, né? Vocês estão na condição de estudantes, então vocês podem baixar uma versão do AutoCAD para estudantes que a empresa desenvolvedora oferece. Então, para isso vocês têm que fazer um cadastro na empresa que desenvolve o AutoCAD, que é a empresa chamada Autodesk. Você faz um cadastro na Autodesk e informa para a Autodesk que você é estudante, e a Autodesk ela permite que você baixe uma versão gratuitamente para estudantes, beleza? Então, se possível, baixe o aplicativo, né, o programa, para que nós possamos estudar. Obviamente, nós estamos estudando aqui o AutoCAD, será necessário vocês poderem ter o programa para acompanhar as nossas aulas, né? Não vai fazer muito sentido eu simplesmente mostrar aqui para vocês, né, por meio de um vídeo,
como se elabora determinado desenho, como se utiliza determinada técnica ou método, ou como se utilizar um determinado comando, e vocês não puderem repetir esses comandos aí no seu computador. Então eu sugiro que vocês baixem. Uma outra observação com relação a este baixar e instalar o programa é que o AutoCAD é um programa um pouquinho robusto. Logo, você tem que ter um computador aí com uma configuração considerável para que você consiga utilizar adequadamente o AutoCAD. Então, só para efeito de demonstração, para que nós possamos ter uma ideia de quais requisitos são necessários aí para que você consiga baixar e instalar, melhor dizendo, instalar o AutoCAD no seu computador, eu trago aqui para vocês algumas informações que a desenvolvedora do AutoCAD disponibiliza em sua página, quais são os requisitos mínimos para que seja instalado o AutoCAD versão 2016 no computador. Então, ela sugere algumas versões de sistemas operacionais, Acredito que o computador de vocês tenha no mínimo alguma dessas configurações, algum desses sistemas. Sistemas diferentes, eu não sei informar se ela funciona, por exemplo, no Mac, não sei informar, Aqui também na tabela não informa se é possível instalar em um sistema operacional diferente. Porém, o que a Autodesk recomenda é que seja um sistema operacional Windows, e se você tiver no mínimo Windows 7, ele roda numa boa, instala e roda numa boa. O grande problema, na verdade, é com relação a outros requisitos, como por exemplo o processador. Então nós temos que ter um processador legalzinho aí para podermos rodar bem o nosso programa, e temos que ter uma memória considerável também, A partir de 2010, o AutoCAD 2010, a Autodesk sugere que para que você utilize o AutoCAD, seu computador tenha 4 GB ou mais de memória. Se você tentar instalar com 2 GB, eu não vou afirmar se você vai conseguir ou não, Pode ser que consiga, mas ele fique muito lento, travando muito. Possa ser que consiga, caso o próprio instalador já não permita que você instale o programa porque você tem 2 GB. Então, caso você consiga, a depender da configuração do seu computador, pode até ser que ele rode, que ele funcione consideravelmente bem, mas possa ser também que ele trave um pouquinho. Então, utilizando aí obedecendo aí as recomendações mínimas que a desenvolvedora nos sugere, uma memória de no mínimo 4 GB de memória no seu computador, beleza? As outras informações aqui, elas são acredito que a maioria dos dispositivos já contemplem, por exemplo, um espaço em disco de 6 GB, que o arquivo de instalação tem em torno de 4 GB, 4, 5 GB, se não me engano. Então, para aqueles que têm uma internet um pouco mais lenta, você vai começar a baixar, vai demorar um pouquinho, mas baixa, aguarda lá que baixa. Para quem tem uma internet um pouco mais rápida, fibra ótica, vai conseguir baixar em poucos minutos esses 4 GB e 4 a 5 GB de dados de arquivo. E no seu computador tem que ter disponível aí no mínimo 6 GB. Então, para as configurações atuais, que a maioria dos computadores tem aí 320 no mínimo, ou em média 500 GB de memória de HD, ou alguns 1 TB. Então, isso aqui acredito que não seja um grande problema, o espaço de armazenamento em disco. E os demais também não, Mídia, DVD não é tão necessário, porque você vai baixar. Só se você quiser guardar em uma mídia de DVD, mas é muito raro se utilizar DVD hoje.
E os demais requisitos aqui, né, é necessário ter o programa, o .NET Framework, versão 4.5. Se você não tiver, baixa e instala esta versão. Se não me engano, caso seu computador não tenha, se não me engano, o próprio arquivo de instalação já faz isso para você, ele já baixa e instala para você. Mas caso não seja possível instalar por causa da não instalação desse programa, você baixa este plugin aqui e consegue instalar numa boa. Beleza, pessoal? O AutoCAD é um programa, como eu falei, bem robusto, ele exige muito do seu computador. Ele vai exigir principalmente aqui do processador, da memória e da placa de vídeo do seu computador, né? Não quer dizer que você tenha que ter um computador com placa de vídeo instalada nele, ó, uma placa de vídeo off-board, por exemplo. Não necessariamente isso, né? Você pode utilizar o seu computador normalmente, sim, ter uma placa de vídeo física mesmo, né? Mas contanto que a sua placa de vídeo seja uma placa de vídeo considerável aí para que possa rodar o AutoCAD. Beleza, pessoal? Então, essas são as considerações iniciais a respeito da nossa disciplina e a respeito de algumas informações do AutoCAD. Vamos agora iniciar a nossa aula de hoje, que tem como objetivo os seguintes itens, né? Nós iremos, antes de fazermos essa introdução ao AutoCAD, né, conhecer o AutoCAD, vamos primeiro conhecer o que são os processos CAD, CAI e CAM, e vamos conhecer alguns programas que são utilizados aí na área de engenharia chamada de CAD. E dentre eles, obviamente, o AutoCAD, que nós iremos ter esse primeiro contato na aula de hoje. Beleza? Então vamos para a nossa aula de hoje, conhecer o que são os processos CAD, CAI e CAM. Bem, antes de falarmos sobre o AutoCAD especificamente, vamos falar sobre os processos chamados de CAI, CAD e CAM. Observe que desses três processos nós temos duas letrinhas em comum, né, que é o CA, e cada letra dessa daqui ela representa uma determinada palavra. Então, o CA, que está presente em todas elas, representa assistido por computador. É uma abreviação em inglês, de uma palavra inglesa, né, computer aided, que significa em português assistido por computador. Isso quer dizer que nós temos aqui três áreas ou três processos na engenharia que são assistidos por computador. Então faria mais sentido começarmos aqui pelo CAD. Eu vou deixar para falar sobre o CAD por último. Vamos fazer ao contrário, né, de trás para frente. Começar aqui pelo CAI, depois passar pelo CAM. Então, o que significa CAI? O CAI é o que nós chamamos de engenharia assistida por computador. Então, a definição segundo a 4i Engenharia é que o CAI é o amplo uso de programas de computador para auxiliar nas tarefas de análise de engenharia. São usados, por exemplo, para analisar a robustez e o desempenho de componentes e conjuntos. Então, o CAI, que em português significa Engenharia Assistida por Computador, é uma área da engenharia que utiliza programas para fazer análise de projetos ou fazer análise de desenvolvimento de produtos sem a necessidade, né, sem podermos, vamos assim dizer, criar o objeto real. Antes de fazermos o objeto real, antes de fazermos um protótipo, como nós chamamos, nós faremos algumas análises, alguns testes para verificar, por exemplo, a resistência de um determinado objeto, um determinado material, compõe um determinado objeto ou peça. Então, o CAI é a área da engenharia que analisa a robustez e o desempenho
dos componentes. Então, para isso, né, temos aqui uma imagem que representa uma peça e vamos imaginar que essa peça ela esteja inserida dentro de um equipamento que trabalha aí com grandes forças, né? Ele suporta muitos esforços. Então, antes de nós criarmos a peça física, né, é possível analisá-la para saber se ela vai suportar um determinado esforço ou não. Então, para isso nós utilizamos computadores, programas de computadores que fazem esta análise. Então, aqui nós temos, por exemplo, né, uma peça que está representada aqui por diversas cores. E essas cores vamos imaginar que sejam, por exemplo, os esforços que essas partes estão submetidas. Então vamos imaginar que de baixo para cima, né, do azul para o vermelho, o esforço aumente. Então quanto mais próximo do vermelho, maior o esforço. Então é possível dizer então que esta parte aqui de cima, que está em marrom, né, uma cor meio amarronzada, né, está mais ou menos aqui nesta região, situada aqui nessa região, significa dizer que ela está submetida a um grande esforço, né? Então, o programa de computador, ele já informa ao projetista que aquela parte ela vai sofrer um grande esforço e que aquela parte, como ela está submetida a esse grande esforço, pode sofrer uma falha, né? Pode sofrer uma ruptura, uma quebra, amassar. Então, antes de nós criarmos a peça, né, nós ou montarmos a peça, né, real, é possível analisá-la, né, e observar como será o seu comportamento quando essa peça estiver submetida a determinado esforço. Então, a parte da engenharia que cuida desta análise é a parte que nós chamamos de CAI, ou a engenharia assistida por computador. Assistida por computador por quê? Porque são programas de computadores que fazem essas análises. Vamos agora observar o que é o CAM. O CAM é o que nós chamamos de manufatura assistida por computador. Então, CA assistido por computador, o M significa manufatura, que vamos entender como sendo a fabricação ou a manufatura assistida por computador, que segundo a 4i Engenharia consiste no uso de um software para controlar ferramentas de máquinas e equipamentos relacionado ao processo de fabricação. Então, o CAM está relacionado à fabricação, e na fabricação, no chão de fábrica, nós temos máquinas, né, que são responsáveis pela confecção de um determinado projeto. E um dos principais equipamentos utilizados aí nesta área da engenharia, na área da manufatura, que é assistido por computador, é o que nós chamamos de CNC, que é uma espécie de torno computadorizado, em que um dos principais equipamentos ou máquinas que é utilizado na área CAM, no processo chamado CAM, é o que nós chamamos de CNC. Ou comando numérico computadorizado. O CNC é uma espécie de torno computadorizado, onde o torneiro, o operador, dá instruções à máquina por meio de um computador, e a partir dessas instruções a máquina elabora automaticamente, confecciona automaticamente a peça. Lembrando que não é só o CNC que faz parte do comando, do CAM. Então nós temos aí diversos equipamentos que juntos formam um sistema, formam um processo chamado de manufatura assistida por computador. E por último, que na verdade deveria ter sido o primeiro, né, porque é a parte que as ideias são
são passadas para o papel, vamos assim dizer, falaremos sobre o CAD. O CAD é a sigla para desenho assistido por computador, e é nesta etapa onde nós, como a própria sigla já indica, né, nós desenhamos os projetos. Então, inicialmente, antes do uso massivo dos computadores, os desenhos eram feitos manualmente, em pranchetas, utilizando lápis, borrachas, réguas, e com o passar do tempo, este processo foi automatizado, foi transferido para os meios eletrônicos, né? Foi transferido para o computador. Então nós começamos a ter programas de computadores dedicados ao desenho técnico, e este conjunto de programas de computadores utilizados para este fim é o que nós chamamos de processo ou área CAD, o desenho assistido por computador. Então, segundo a 4i Engenharia, o CAD tem como objetivo auxiliar o projetista ou desenhista na confecção das plantas ou esquemas técnicos, dando a ele ferramentas de construção de elementos gráficos vetoriais. Vamos entender esses gráficos vetoriais como sendo pontos, linhas, arcos, polígonos, e diversos outros componentes que nós utilizamos para a confecção do desenho, além de gerar imagens aí em diversos formatos, né, arquivos em diversos formatos. Então tem como objetivo auxiliar o projetista no desenvolvimento do desenho agora no espaço digital, utilizando computador, utilizando programas específicos para este fim. Então esta área é chamada de CAD, ou desenho assistido por computador. E fazendo parte desta área, nós temos um programa bastante conhecido, que é o que nós iremos estudar, que é chamado de AutoCAD. Então, eu peço para que, se possível, não façam a confusão entre CAD e AutoCAD. CAD é um processo maior, né, que engloba diversos equipamentos, diversos programas de desenhos voltados para este fim, para a confecção de desenhos técnicos. E o AutoCAD é um destes programas, né? Então não confundir CAD com AutoCAD, ou então chamar de CAD, né? Querendo se referir a AutoCAD, porque CAD dá uma ideia de uma outra coisa, né? Dá uma ideia de um sistema maior, que é chamado de desenho assistido por computador. O AutoCAD, sim, é um programa. Mas só temos o AutoCAD, que é um programa dedicado à confecção de desenhos técnicos. Não, nós temos diversos equipamentos, diversos programas, diversos softwares que são utilizados para este fim. Então nós temos aí o SketchUp, que ele é bem conhecido, né? Ele é indicado para iniciantes nesta área. E eu sugiro que, se possível, né, baixe e instale. Ele é bem pequenininho, bem leve, né, não exige muito do seu computador, pelo menos as versões mais simples. E o SketchUp possui a versão gratuita. Então eu sugiro que você baixe, instale no seu computador e manipule, né, para que você conheça um pouquinho dessa ferramenta, que ela é bastante interessante. Ela é bem voltada aí para a área de design, a área de construção civil, né, porque é fácil de ser utilizado nessa área, mas você pode utilizar para outros fins, como por exemplo a confecção de desenhos mecânicos. Além do SketchUp, que é desenvolvido pelo Google, nós temos aí outros equipamentos, outros programas CAD. Observe aqui que a maioria deles, né, tem
a abreviação aqui, ó, CAD, que significa desenhos assistidos por computador, e dentre eles, obviamente, o AutoCAD, que é o objeto de estudo da nossa disciplina. O AutoCAD é um programa que é desenvolvido por uma empresa chamada de Autodesk e é um dos mais conhecidos do mercado. E também um dos mais fáceis de serem utilizados. É por isso que nós iremos estudar este programa, conhecer um pouco das suas funcionalidades e aplicar aqui na nossa disciplina, beleza? Destacando aqui algumas vantagens no uso do AutoCAD, nós temos como vantagens a rapidez no desenho, em relação à confecção manual do desenho. Não vai se comparar fazer um desenho no computador em relação ao desenho feito manualmente, né? Então, é muito mais rápido confeccionar um desenho no computador, alterar possíveis, fazer alterações, né? Corrigir erros. Então, é muito mais fácil, né? Fazer essas operações no computador. O AutoCAD proporciona aí uma precisão muito grande, na interligação de pontos, na utilização de escalas, no dimensionamento dos traços. Então, o AutoCAD proporciona aí uma precisão muito grande. É possível fazer diversas cópias, né, e fazer revisões dos arquivos e dos projetos. É possível fazer edições, fazer alterações no desenho, no momento em que quisermos, né? No momento em que for detectada uma falha, um erro, então é possível fazer edições ou simplesmente fazer mudanças completas no projeto, é possível. E é possível fazer algumas automatizações, como por exemplo inserir cotas. Se nós fôssemos fazer de maneira manual, nós teríamos que medir, né? Desenhar as linhas de cota, né? As linhas de cotas, as linhas de chamada, colocar os valores das cotas. Então, o AutoCAD já faz isso automaticamente. Você clica ali em determinada linha que você quer saber qual a sua dimensão, automaticamente ele já diz qual é a dimensão daquela linha, né? Já mostra a cota daquele item que foi selecionado. Então, um exemplo aí de automação que é utilizado aí no AutoCAD. Então, são diversas as vantagens do uso deste programa e, mais uma vez, justificando aí o nosso uso, né, desta ferramenta. Então, para nós possamos ter uma noção inicial do AutoCAD, vamos conhecer um pouquinho dele, né? Esta aula ela foi dedicada a esta parte introdutória ao que é o CAD e iremos finalizar observando algumas informações a respeito, algumas informações básicas, né, algumas informações iniciais a respeito do AutoCAD. A primeira delas, né, é com relação a alguns itens que estão dispostos aí na área de trabalho do AutoCAD. Então, nós temos um espaço que é destinado à inserção de comandos. Então, você tem a opção aí de desenhar, por exemplo, fazer uma cópia de uma determinada linha, um determinado objeto. Você tem a opção de fazer essa cópia utilizando o mouse, né, ou utilizando teclas de atalho no teclado, assim como você pode utilizar estes mesmos comandos utilizando alguns códigos, né, que nós chamamos de comandos, alguns comandos. Logo, é possível digitar no teclado o nome do código de uma determinada operação que você quer realizar e o AutoCAD entende, né, como sendo uma espécie de comando que você daria por meio de um teclado ou por meio de um mouse, por exemplo. Então, nós temos aí comandos para criar linhas, apagar linhas,
fazer cópias, mover, rotacionar, dentre outros. Então nós temos um campo específico para isso. Nós temos uma barra de ferramentas que contém alguns ícones de acesso rápido, né? Por exemplo, para criar linhas, para criar círculos, criar arcos, elipses, retângulos, achuras, fazer movimentações de objetos, rotacionar, cortar objetos, né? Cortar linhas, estender linhas, criar campos arredondados, fazer cópias de linhas, cópias paralelas de linhas. Então nós temos aí diversos botões que simplificam a nossa vida, os quais eu irei mostrar numa outra aula quando abrirmos aí o nosso AutoCAD. Temos uma outra barra que é chamada barra de status, que indica o que está sendo selecionado, o que está sendo visível, né, em um momento, quando o programa estiver em funcionamento. Então eu vou deixar para falar sobre esta barra de status quando nós abrirmos aí o AutoCAD, para que comecemos a utilizar. Então fica para muito mais sentido quando nós estivermos falando dos nossos desenhos, eu mostrar o que são cada uma dessas barras. E por último, né, mostrando aqui a aparência do AutoCAD, versão 2016. Então o AutoCAD tem esta aparência. Observe que as informações que aparecem aqui estão em inglês, mas a versão que nós iremos utilizar, a versão em português, né, está tudo traduzido aqui. E mostrando aqui, né, a aparência por inteiro do AutoCAD. Então nós temos aqui, ó, a primeira barrinha, a caixa de comando, aqui embaixo, olha aqui, ó. Aqui embaixo nós temos a caixa de comando, onde nós digitamos alguns códigos, né? A barra de ferramentas, que contém os ícones de acesso rápido, e a barra de status aqui embaixo, que não aparece aqui para vocês, mas aparece só a setinha, que nós temos a barra de status, ó, que indica que alguns comandos estão habilitados ou não, indicando se alguns comandos estão habilitados ou não. Por fim, nós temos a área de trabalho, né, que é a área que será realizada a confecção do desenho. Essa área de cor preta, que também pode ser mudada, né, para uma outra cor. E nela nós podemos visualizar aqui alguns itens, como por exemplo as vistas, né, que estão sendo possíveis de serem observadas neste momento. E nós temos alguns botões aqui de acesso rápido também para alterar a visualização dessas vistas. Beleza, pessoal? Então, por hoje, um slide está duplicado aqui, né? Por hoje é só. Estamos ficando por aqui com a aula de hoje, no qual nós fizemos uma introdução à área da engenharia chamada de CAD, e nós tivemos uma noção inicial do que é o AutoCAD. Então, agradeço aí a presença de vocês até o final da aula. Um grande abraço e nos vemos na nossa próxima aula. Um abraço, pessoal. Valeu!